Competência ambiental. Essa aula oferece um mergulho na competência ambiental constitucional, seu significado, implicações jurídicas, desafios e oportunidades. Esse tema é de entendimento obrigatório para qualquer profissional que maneje o direito ambiental. Introdução à competência ambiental. A competência ambiental constitucional, no direito brasileiro, representa a parcela do poder de legislar, licenciar e fiscalizar previsto na Constituição, referente ao meio ambiente. Trata-se de um sistema um tanto quanto complexo que abrange os deveres e responsabilidades compartilhados pelos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A expressão competência ambiental pode ser entendida como a congregação das atribuições juridicamente conferidas a um determinado nível de governo, visando a emissão das suas decisões no cumprimento do dever de defender e preservar o meio ambiente para presentes e futuras gerações. Base constitucional para a competência ambiental. Para reforçar a estrutura legal que fundamenta a competência ambiental, é preciso entender a base jurídica da questão ambiental no Brasil, advinda com a Constituição de 88, que afetou diretamente o sistema de distribuições de competências ambientais. As competências constitucionais ambientais decorrem do sistema de repartição de competências dos entes federativos. Então, para a gente entender a lógica que fundamenta a distribuição de competências ambientais, é importante retomar aí algumas características da Federação Brasileira. Então, vamos lá. Primeiro, descentralização política é a característica fundamental do regime federativo. Compõe a Federação Brasileira, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, nos termos do artigo 18 da Constituição. Na sequência, nós temos o sistema de repartição de competências, que fundamenta com base no critério da prevalência do interesse. Aquilo que for de interesse nacional pertence à União, de interesse regional aos estados e de interesse local aos municípios. Por fim, nós temos o poder de autoconstituição conferido aos estados para permitir que sejam regidos também por suas próprias constituições, nos termos do artigo 25 da Constituição. Os municípios são regidos por lei orgânica nos termos do artigo 29 da Constituição, também uma característica da Federação Brasileira. Vamos agora para o estudo da classificação das competências ambientais. As competências estabelecidas na Constituição, elas podem ser classificadas a partir de 3 referenciais diversos, sendo que um não exclui o outro, apenas complementa. Quanto à natureza das competências ambientais. As competências ambientais, elas podem ser de natureza executiva, portanto, refere-se àquela capacidade de estabelecer e executar diretrizes, estratégias e políticas relacionadas ao meio ambiente. Esse tipo de competência está relacionado à implementação de ações e programas para proteger o meio ambiente, como, por exemplo, nos programas de educação ambiental, na instituição e unidades de conservação. A outra classificação com relação à natureza da competência é a competência administrativa, que diz respeito ao exercício do poder de polícia de licenciar e fiscalizar, de aplicar as medidas de preservação ambiental. Essa competência inclui a capacidade de impor regulamentações e sanções em caso de descumprimento de normas ambientais. Ainda sobre a natureza da competência ambiental, nós temos as competências legislativas, que refere-se à capacidade de legislar sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Nesses casos, os entes federativos têm o poder de criar normas específicas para tratar de temas ambientais. A outra classificação das competências ambientais é quanto à extensão. As competências, elas podem ser exclusivas, são prerrogativas atribuídas a um determinado nível de governo, União, Estados, Distrito Federal ou municípios, excluindo os demais entes federativos do seu exercício. Ou seja, somente o ente federativo especificado pela Constituição pode exercer aquela competência. Ainda sobre a extensão das competências ambientais, nós temos aquelas que são privativas, que, diferente das exclusivas, são reservadas a um determinado nível de governo,
porém admite a possibilidade de delegação a outro ente federativo. Isso significa que aquele ente pode transferir as suas atribuições a outro ente federativo. Ainda quanto à extensão, nós temos também as competências comuns, que são aquelas exercidas de forma igualitária por todos os entes federativos, portanto, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Todos têm o poder de atuar nessa área de forma colaborativa. E, por fim, a competência concorrente, que permite que mais de um ente federativo legisle ou haja sobre determinada matéria ambiental. Entretanto, a União tem primazia na fixação de normas gerais, ou seja, suas leis prevalecem em relação às leis estaduais e municipais. Para finalizar, então, a nossa classificação por extensão, nós temos as competências suplementares, né, que referem-se à possibilidade de edição de normas que detalham as normas gerais existentes ou que suprem a sua omissão. Os estados e municípios, por exemplo, eles podem complementar as normas federais para adaptá-las às suas realidades locais, respeitado, obviamente, as competências exclusivas e privativas da União. A última classificação das competências ambientais é quanto à forma que se apresentam. Elas podem se apresentar de forma enumerada ou remanescente ou residual. As enumeradas são aquelas que estão expressamente previstas na Constituição para um determinado ente federativo, ou seja, estão claramente definidas na legislação. E as competências remanescentes ou residuais são aquelas que não são atribuídas de forma explícita a um ente federativo, mas restam a outro ente de forma residual. Geralmente, as competências remanescentes são aquelas dos estados e municípios, uma vez que a Constituição atribuiu à União apenas as competências enumeradas.